Então, pronto, meu povo, vamos dar, né, prosseguimento aqui aos elementos de um mapa. Eu disse para vocês na última aula que todo mapa ele deveria conter pelo menos 5 elementos. São extremamente essenciais para a gente analisar um mapa, e quando você olha para ele, quando você olha para um mapa, você tem que observar se ele contém esses elementos. Por quê? Porque ele vai dizer para a gente o que aquele mapa está representando, vai especificar o que aquele mapa está tratando, vai dar ali um direcionamento, um norte para vocês, né? Para, por exemplo, interpretá-lo e resolver uma questão, possivelmente. Enfim, analisar um fato, um fenômeno que está ocorrendo aí no espaço geográfico. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que um mapa, ele é sempre uma representação gráfica da realidade. Todo mapa está mostrando ali um aspecto da realidade, certo? Os mapas, eles mostram algo que existe, obviamente. Então, é você cartografar algo do espaço e coloca que é curvilíneo, né? É você pegar ali uma superfície que é curva e colocar na folha de um papel. A gente viu que todo mapa ele tem alguma distorção. Eu vou mostrar já lá na frente um pouquinho mais sobre isso. Todo mapa apresenta alguma distorção, porque você está cartografando uma superfície em 3 dimensões e colocando ali em 2 dimensões, por exemplo, certo? Não tem como não haver nenhuma distorção em um mapa. Você pega uma superfície que é curva e coloca ela num plano, como se fosse uma folha de papel. Então, todo mapa ele vai apresentar alguma distorção. E aí vai ter um dos elementos de um mapa aí, que vou mostrar já, que a gente utiliza ele para, tipo, diminuir um pouco esse efeito das distorções, certo? Uma técnica que é utilizada. Espera aí que eu vou mostrar. Outra coisa para a gente dar prosseguimento é que um mapa ele é sempre uma representação gráfica de uma realidade com escala reduzida, né? A gente sempre reduz ali o tamanho real para colocar naquele mapa. A gente nunca faz, obviamente, um mapa do tamanho real. A gente sempre reduz a escala dele para colocar ali naquele mapa. Ok. E outra coisa é que um mapa ele é sempre uma representação da realidade, né? Gráfica, geométrica da realidade, de forma convencional, né? De forma convencional e de forma seletiva. Ana Beatriz, por que convencional e seletiva? Primeiro que todo mapa, você vai ter que selecionar aquilo que você quer representar no mapa. Tipo, eu quero representar tudo que existe em Caicó em um único mapa. Não é possível. Não é possível. Você quer representar tudo de Caicó. Então, todos os elementos sociais, culturais, todos os aspectos físicos de Caicó em um único mapa. Não é possível. É por isso que a gente diz que um mapa ele é uma representação seletiva, porque você vai selecionar ali aquilo que você vai dar ênfase no seu mapa. Então, eu quero fazer vários mapas de Caicó, porque eu quero representar Caicó de vários pontos de vista. Você vai fazer vários mapas, obviamente. Não tem essa história de você fazer um único mapa da cidade de Caicó com todos os elementos de Caicó. Não existe isso. Todo mapa é uma representação seletiva daquele espaço. Então, você vai selecionar aquilo que você quer representar, certo? Selecionar ali algumas informações. Então, eu vou fazer um mapa de Caicó sobre o relevo. Eu vou fazer outro mapa sobre o clima. Ou um mapa sobre a vegetação. Um mapa sobre a densidade demográfica de Caicó. Um mapa sobre a distribuição das pessoas nos bairros. Enfim, você sempre vai fazer mapas de forma seletiva, porque você vai ter que selecionar ali os principais elementos que você quer cartografar. A gente não tem como fazer um mapa com todas as informações, certo? Não tem, não existe isso, esqueça. E um mapa, ele também é uma representação convencional. Por que ele é uma representação convencional, Ana Beatriz? Porque todo mapa você vai ter que se utilizar de alguma forma de grafismo, de símbolo, de cores, que são uma convenção internacional. A gente vai ver que as legendas, eu parei justamente nessa parte de legenda, não foi? As legendas, elas são uma espécie de convenção internacional. Todas as legendas, né, que você quiser representar algumas coisas específicas, aquilo ali vai ser utilizado aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque o mapa ele é uma representação convencional também. A gente utiliza alguns grafismos, alguns símbolos para representar coisas que tanto servem para pessoas que estão fazendo aqui esse mapa, quanto no mundo inteiro, em outra parte do mundo. Eu vou mostrar já isso mais bem detalhado. Então, todo mapa ele é uma representação tanto seletiva, porque você vai selecionar as informações que você quer retratar, quanto ele é uma representação também convencional, porque você vai ter que utilizar cores, símbolos, alguns grafismos para representar aquilo que você quer. Você vai colocar isso na legenda. Então, elementos de um mapa são 5. Eu já falei para vocês do título, né, do mapa, já falei do título, e eu acho que eu parei na parte da legenda. E eu estava mostrando a questão da convenção cartográfica de legendas. Espera aí que eu vou mostrar já de novo, parei nessa parte. Então, título, legenda, orientação, escala e projeção cartográfica. E eu estava aqui. O título, a gente já falou dele, ele dá a entender para a gente, ele dá um spoiler do que aquele mapa vai tratar para a gente, né? Ele já dá ali,
já traz, né, o tema que o mapa vai trazer para a gente, tipo, um mapa sobre rodovias no Brasil, um mapa sobre climas do Brasil. Está lá no título, então você já sabe que aquele mapa está tratando, está se referindo sobre esse assunto específico. E daí você vai fazer o quê? Você vai para a legenda. A gente parou aqui na legenda. A legenda ela vai especificar cada vez mais o que aquele mapa vai representar para a gente, né? E aí, geralmente, a legenda ela pode vir em cores, em símbolos, ou trazer alguns desenhos para que você decifre ali o que está posto, está cartografado naquele mapa. E outra coisa que eu estava falando na última aula é que a maior parte de símbolos, de cores, geralmente, de desenhos que os mapas, que as legendas trazem, são convenções cartográficas. Ana Beatriz, o que é uma convenção cartográfica? É aquilo que é utilizado no mundo inteiro para fazer aquele tipo de coisa, para representar aquele tipo de coisa. Então, por exemplo, se você for ver um mapa de altitude do relevo de Caicó, ou um mapa de altitude do relevo de, sei lá, na Jamaica, que é aqui na América, ou então lá, sei lá, na Índia, na Ásia, se você for ver um mapa do relevo desses países, né, de Caicó, que é uma cidade, que é um município, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai olhar para a legenda e vai ver que a altitude do relevo vai estar posta na legenda em cores. Ela vai vir em cores. E aí, quanto mais forte a cor, mais escura a cor for, vai representar maior altitude. Isso aí serve para um mapa que é feito aqui, que é feito em qualquer outra parte do mundo, porque isso é uma convenção cartográfica. Convenção é aquilo que é utilizado, né, no mundo inteiro para representar aquilo. Então, toda vez que você for ver um mapa de altitude, né, geralmente ele vai ser feito da seguinte maneira: ele vai vir em cores, né, em cores. E aí, quanto mais forte a cor, mais intensa for a cor, maior vai ser o local. A altitude é a distância em relação ao nível do mar, a altura daquele relevo, né? Mas ali em compensação com o nível do mar. Então, vai vir em cores, e quanto mais forte a cor, mais escura, maior a altitude do relevo. Ah, Ana Beatriz, serve para várias outras coisas, essa questão da convenção, né? Sim. Por exemplo, eu estava mostrando essa questão aqui da produção de batata. Oi, Mariana, você quer falar? Professora, mas para que... Oi. Mas para que eu vou querer saber a altitude do relevo de determinada região? De determinada região, porque você consegue entender ali mais ou menos que tipo de relevo é aquele ali, só pela altitude. Que tipo de relevo? Você olha para um mapa que mostra a altitude do relevo e ele não diz para você, por exemplo, onde é que tem uma montanha, onde é que tem uma planície, onde é que tem um planalto, mas você sabe pelas cores na legenda que as áreas mais próximas de zero, aqui ó, bem clarinha, vão ser áreas possivelmente de quê? De planície. Ah, essas áreas aqui entre 200 e 500 metros vai ser áreas de quê? De planaltos. E essas áreas aqui, sei lá, 3.000 metros, mais fortes, vão ser as áreas mais elevadas, que podem ser algumas serras ou montanhas, enfim. Tá entendendo? Professora. Às vezes o mapa não pode trazer o tipo de relevo, e aquela questão que você pegou aquele mapa está pedindo para você analisar o relevo daquele local, mas não diz que tipo de unidade de relevo é aquela. Mas olhando para a legenda, para a cor ali, você sabe dizer que tipo de relevo é. Oi. E quando for uma depressão, porque a depressão ela é mais baixa? Aí geralmente a depressão é em torno de 200 metros, certo? Ela geralmente... A depressão é mais alta que a planície? Que a planície? Porque a depressão, ela fica na verdade, tem dois tipos de depressões, né? Tem dois tipos. A depressão, ela se caracteriza por ser um relevo acidentado, entendeu? Um relevo que fica localizado numa área mais baixa do que o seu entorno, mas é um relevo acidentado. Então, tipo Caicó. Caicó é uma cidade que está localizada numa depressão sertaneja, num tipo de relevo chamado de depressão sertaneja. Caicó é uma cidade praticamente dentro de um buraco. Repare que ao redor de Caicó, você vai olhar, você vai encontrar algumas serras, a presença de serra, né? É como se Caicó estivesse num buraco, porque uma depressão é nada mais nada menos do que uma área mais baixa do que o seu entorno. Então, é como se Caicó estivesse num buraco, uma área mais baixa do que o seu entorno. E o relevo de Caicó é um sobe e desce, você fica subindo e descendo em rua. Por quê? Porque outra característica da depressão é o relevo ser acidentado, cheio de buraco, digamos assim, sobe e desce. Entendeu? Entendi. Então, é importante que você analise, sim, o mapa de altitude. É super importante, porque, às vezes, a questão não traz para você que tipo de relevo é aquele ali, mas ele traz as cores. Então, pelas cores, você já sabe ali detectar mais ou menos o que seria aquela unidade de relevo.
Ok? E isso serve para várias outras coisas. Por exemplo, quando você vai representar correntes marítimas quentes pela cor vermelha, assim como as correntes marítimas frias, o azul é utilizado para correntes marítimas frias, picos, vai vir esse formatozinho aqui em triângulo, portos, onde vai ter porto, aeroporto nacional, aeroporto internacional, a diferença é só tem uma diferençazinha também no tipo aí do transporte, né? Mas tem esse círculozinho internacional em torno. Texto, nome das ferrovias, linhas, rodovias pavimentadas, ferrovias, rios navegáveis. Quando você for ver aí uma produção de algum tipo de produto, sei lá, agrícola, como, por exemplo, batata, laranja, enfim, sei lá, café, pode ser que venha nesse formato aqui em círculos. E aí, quanto maior o círculozinho, a bolinha, indica maior produtividade. Quanto menor a bolinha, menor produtividade daquele tipo de produto. Pontos, capital do país, vai estar enfocado ali no mapa, capital do país, porque é a capital do país. A capital do país vai vir ali com vai estar em destaque, né? Vai ter um símbolozinho um pouco maior do que as outras cidades. Ó. A capital do país vai vir um quadradinho, geralmente. Ou pode vir até um círculozinho também, um pouco maior do que as outras cidades, para dar destaque, que é a capital. Então, vamos lá. Então, é isso. A legenda, ela traz esses símbolos, cores, grafismos, para que a gente compreenda melhor o que está sendo representado no mapa. É através da legenda, na verdade, que você vai decifrar tudo do mapa, né? A legenda é crucial. Título, legenda, orientação. A orientação de um mapa diz respeito a quê, Ana Beatriz? Como é que aquele mapa ele foi confeccionado? Onde é que fica o norte do mapa? Onde é que fica o sul, leste, oeste, o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste? Onde é que fica? Aí eu vou olhar para esse símbolozinho aqui. A orientação de um mapa pode vir só o N, como está aqui nesse primeiro exemplo, ó. Pode vir só o N, que é o norte. Se você sabe o norte do mapa, nem sempre o norte do mapa vai estar na parte superior, não, viu? Você pode encontrar um mapa aí que o norte do mapa esteja, sei lá, na diagonal, esteja em outro sentido, não seja somente na parte superior. Mas, geralmente, o norte do mapa, ele vem na parte superior, mas nem sempre é. Então, pode vir só o Nzinho. Se você sabe o norte, você sabe que é um ponto cardeal, né? Se você sabe o norte, você sabe todos os outros pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da Rosa dos Ventos. Por quê? Porque se o norte está dizendo que o norte está na parte de cima do mapa, então a parte de baixo vai ser o quê? O sul. A direita do mapa, o leste. A esquerda do mapa, o oeste. Entre o norte e o leste tem o quê? Nordeste. Entre o leste e o sul tem o quê? O sudeste. Entre o sul e o oeste tem o quê? Sudoeste. E entre o oeste e o noroeste. Assim como você também tem como saber os subcolaterais. Aí, a orientação também pode vir assim, ó, só com os cardeais, norte e sul, leste e oeste. Ou ela pode vir a Rosa dos Ventos bonitinha, assim também. Ou pode vir também todo caracterizado, entendeu? Com todos os símbolos de cardeais, colaterais ou subcolaterais. Ok? Então, a legenda é importante, porque às vezes a questão que você está respondendo lá no Enem ou em qualquer outro concurso, pode vir lá o mapa e ele perguntar, conforme a direção nordeste do mapa, aí você faz, eita, onde é a direção nordeste do mapa? Eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para a orientação do mapa. A orientação do mapa, ó, aqui, ó, tá perguntando, na região nordeste daquele mapa, tem não sei o que lá. Você faz, o nordeste é aonde? Eu vou para orientação, aí tem aqui. Entre o norte e o leste é o nordeste. Então, tá aqui. Então, o nordeste do mapa vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó, onde o meu mouse está tocando agora. Porque fica entre o norte e o leste. Nordeste, né? Então, às vezes, a questão, ela traz lá o posicionamento, tipo ponto colateral. Na parte sudoeste fica isso. É encontrado isso. E aí, você vai ter que olhar ali a orientação do mapa para lhe dizer bem direitinho o que a questão está retratando. Aí, orientação, escala e projeção. Vamos para a escala. Eu falei para vocês que a gente não faz mapas no tamanho real, né? Conforme o terreno. A gente sempre que vai fazer um mapa, toda vez que você for fazer um mapa, você viu algum mapa na vida de vocês, né, como esse aqui agora, todo mapa ele é uma representação geográfica, né, geométrica, em escala reduzida de um local, sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Todo mapa ele tem escala reduzida. A gente não faz mapa no tamanho real, porque seria um absurdo, né? Não tem como você representar ali uma superfície gigantesca em um mapa plano, né? Em uma folha de papel, por exemplo, do tamanho real. Então, todo mapa ele tem uma escala reduzida. Professor, Oi, Paulo Henrique. podia votar em orientação? Oi, sim. Diga aí, voltei.
Qual é a sua dúvida? Pode voltar, passar outros, né? Passar outro slide. Eita, qual era a parte de orientação? Aqui? Não, aqui é onde eu estou. Aqui? Tá aqui. A parte de orientação tá aqui. Você queria ver algum mapa? Deixa eu ver aqui qual era a parte que tem aquele mapa. Acho que era na parte de legenda. Tá. Esse aqui, né? Rodovias. Rodovias públicas em rosa e rodovias privatizadas em verde no Brasil. Aí aqui Não, embaixo. Era um laranja. Era um laranja? Laranja. Isso aqui, as cores. Você está se referindo a isso aqui? Não, um depois disso. Um depois disso é esse aqui, ó. Então, peraí. É esse aqui, densidade demográfica. É esse, densidade demográfica 2010. Esse. O que é que tem esse mapa? Não é que eu só queria tirar. Tirar um print, é? Você quer que eu fale sobre ele? É o quê? Não, é só tirar um print. Pronto, já tirou o print? Pronto. Pronto, ok. Tá, vamos lá para escala, né? Escala. Então, todo mapa ele tem uma escala reduzida. E a escala nada mais é do que a relação proporcional entre o tamanho real e o tamanho que está sendo colocado no mapa, né? É isso, basicamente. Todo mapa ele tem escala reduzida. E você precisa saber, quando você olhar para um mapa, você precisa saber que tipo de escala aquele mapa está mostrando para vocês. Tipo essa daqui, ó. Essa é uma escala gráfica ou ela é uma escala numérica? Você precisa saber que tipo de escala é essa. E além de saber que tipo de escala é essa daqui, que está no mapa, está aqui no círculozinho, você precisa saber também quanto esse mapa aqui, ele reduziu a realidade, certo? Para ser colocado aqui nesse plano. Quanto a realidade, o plano real, a vida real, foi reduzida para ser colocada nesse mapa. Como é que você sabe? Observando observando e interpretando a escala do mapa. Então, eu tenho que saber que tipo de escala é, se ela é gráfica ou se ela é numérica, e interpretar, saber ali quanto aquela realidade foi reduzida para ser posta naquele mapa. Então, por exemplo, conceito de escala. Escala é a proporção entre o tamanho real, ou seja, o tamanho real do local que você vai cartografar, e a área representada no mapa. Então, a escala ela sempre vai trazer para a gente quanto a realidade foi reduzida para ser colocada ali naquele mapa. Sempre. Sempre que você vê uma escala, ela vai estar retratando o quanto a realidade foi reduzida para ser colocada ali. Aí a gente vai aprender como calcular a escala também, certo? Tem uma fórmula para isso. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Dzinho, a distância no mapa, Dzão, a distância no terreno. A gente vai aprender como é que a gente vai calcular a escala, certo? Mas não é difícil, não. Não é muito complicado, não. Às vezes, às vezes as questões do Enem que complicam um pouquinho, mas não é uma coisa irreal, não. Observe novamente o mapa abaixo e veja aqui no canto direito há uma informação. Que canto direito é esse aqui, né? Tá até aqui em ênfase num círculozinho. Esse tipo de escala é uma escala gráfica ou é uma escala numérica? Alguém saberia me dizer? Eu acho que eu já falei um pouquinho, né? É gráfica. Escala gráfica, perfeito. Se fosse a escala numérica, ela viria em forma de fração. A escala numérica, ela vem em forma de fração. Tipo, número 1, aí 2 pontinhos, 500 mil. 1 por 500 mil. Seria uma escala numérica. Peraí. Ver se eu consigo pegar aqui. Peraí. Folha. Vocês vão entender. Olha. 1 por 500 mil. Olha. 1 por 500 mil, tá vendo? Isso aqui significa dizer o quê? É uma escala numérica. Sempre escala numérica vai vir nesse formato. 1 por 500 mil, 1 por 5 mil, 1 por 20 mil, 1 por 5 milhões e por aí vai. A escala numérica, ela sempre vem toda em números, na forma de fração. E você lê sempre 1 por, aí o denominador, você lê 1 por 500 mil, 1 por, enfim.
Tem vários exemplos aí para dar, né? E aí, o que significa dizer essa escala numérica? Quer dizer o seguinte, quer dizer que esse número 1, sim, outra coisa, escala numérica sempre vem em... A escala numérica sempre vem em centímetros, sempre, ela é sempre em centímetros. O número 1 indica a distância no mapa, certo? O número 1 aqui, ele sempre vai indicar a distância no mapa. Então, 1 centímetro no mapa equivale, aí o denominador é sempre a realidade, sempre a realidade. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, A escala numérica, ela sempre vai vir em centímetros, sempre, sempre, não tem outra coisa não, ela sempre vem em centímetros. O número 1, e ela vem em forma de fração, assim, dessa forma. O número 1 sempre vai representar a distância no mapa, e o denominador aqui, ele sempre vai indicar a distância no terreno, certo? Então, 1 centímetro nesse mapa aqui, hipotético, que eu citei um exemplo, 1 por 500 mil. 1 centímetro nesse mapa equivale, na realidade, a 500 mil centímetros. Aí, geralmente, na questão, você vai transformar centímetros para quilômetros, certo? Por exemplo, se eu fosse transformar aqui 500 mil centímetros em quilômetros, seria quanto? Eu teria que eliminar 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Seria quanto? 500 mil centímetros corresponde a 5 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa equivalia no terreno a 5 quilômetros. Ok? Mas eu vou explicar mais na frente como é que vai funcionar tudo isso, como é que vocês vão calcular escala cartográfica. Aqui é só um exemplo de uma escala numérica. Escala gráfica, ela sempre vem no formato de um gráficozinho. Então, por exemplo, essa daqui, ela é uma escala gráfica. Está dizendo o quê? E é muito simples de interpretar ela. Ela é uma das mais simples que tem. Está dizendo que a cada 1 centímetro nesse mapa, ó, isso aqui, esse espaçozinho em preto, tá vendo? Ó? Isso aqui equivale a 1 centímetro. Pega uma régua. É como se fosse 1 centímetro da régua, isso aqui. Certo? É como se fosse, não. É 1 centímetro de uma régua. Isso daqui, a escala gráfica, você vai analisar ela no mapa como se você tivesse ali, deveria estar, né? Com a régua. Aí você vai medir de um local para outro, dá quantos centímetros. Por exemplo, aqui está dizendo que a cada 1 centímetro nesse mapa corresponde, na realidade, a 150 metros. 150 metros. Ana Beatriz, existe uma regra para a escala gráfica, tipo, ela sempre vem em centímetros, em metros? Não. A escala gráfica pode vir em metro, pode vir em quilômetros, certo? Geralmente vem em quilômetros, mas, por exemplo, essa daqui não vem em quilômetros, essa daqui já vem em metros. Mas geralmente vem em quilômetros. Mas não existe regra para ela. Não é como a escala numérica, que sempre vai vir em centímetros. Sempre, sempre, sempre. Essa daqui não, ela pode dar uma variada, certo? Aqui tá em metros. E está dizendo para a gente o quê? Que se eu traçar aqui uma régua da Rua Barão de Itapetininga, né? Itapetininga. Até aqui, essa rua 24 de maio, se der 1 centímetro, quer dizer que, na realidade, no terreno lá, né, equivale a 150 metros, certo? Metade de 150, 75, né? Então, tipo, se deu meio centímetro, 75 metros. Entendeu? Deu 2 centímetros, 150 mais 150, vai dar o quê? 300 metros na realidade. Se eu tracei aqui uma régua da Praça da República até, sei lá, Largo do Paissandu, e deu aqui 4 centímetros, então vai ser quanto na realidade? 150, mais 150, mais 150, mais 150. Na realidade vai dar o quê? 600 metros. 600 metros. Vai ser isso. E aí, tá confuso? Entender essa escala gráfica? Ela sempre vem na forma de um gráficozinho. E, ó, do 0 até o primeiro centímetro, vai dizer aqui, ó, de 0 ao primeiro centímetro vai ser 150. Então, se deu aqui 2 centímetros, 3 centímetros, vai colocando mais 150, mais 150, mais 150, de acordo com esse mapa. Ele está dizendo para a gente que a cada 1 centímetro nele corresponde a 150 metros na realidade, no plano real, na vida real. Ok? Tá, é difícil entender escala gráfica? Por enquanto não, né? Essa não é não. Mas não, professora, dá para entender. Pronto, amém. Esperava que alguém dissesse alguma coisa. Amém. Muito bem, ide em paz. Projeção cartográfica. Vamos lá, para o último elemento de um mapa, né? Que geralmente não vem bem definido não no mapa, não. Geralmente não vem, dizendo assim, tal mapa utilizou tal projeção. Mas deveria ter lá dizendo que tipo de projeção foi utilizada. Vamos imaginar uma coisa. Toda vez que a gente vai cartografar... Eita, gota, que eu já vou ter que... Maria, já vira a resposta da questão. Não foi? Eita, gota. Mas olha essa questão como é facilzinha.
Eu deveria passar ela antes de seguir. Olha, na representação cartográfica, símbolos como os apresentados acima são adequados para a composição da... Esses símbolos aqui são utilizados em que parte do mapa? Na escala numérica, na legenda, na escala gráfica, na projeção ou na orientação? Esses símbolos a gente utiliza em quê? Na legenda. A legenda. A legenda é onde a gente vai encontrar símbolo, desenho, cores, é na legenda. Só na legenda. Então, vamos lá. Letra B. Tipos de mapas, não é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar... É que eu chegar aqui. Olha, quando a gente vai estudar a projeção cartográfica, a gente tem que entender o quê? São técnicas utilizadas para reduzir ali um pouco a distorção de um mapa. Então, por exemplo, eu quero representar o mapa do mundo. Representar o mapa do mundo. Vai ter um tipo de projeção cartográfica ali específico para você representar o mundo. Mas eu quero representar só os países do hemisfério norte, só os países do hemisfério sul, enfim. Então, vai ter outro tipo de projeção ali mais ideal para você representar. Porque uma projeção cartográfica é uma técnica utilizada para representar aquilo que você quer dar ênfase. Então, o meu objetivo é representar, sei lá, algum país de latitude média. Eu vou utilizar uma projeção cônica. Então, o que é uma projeção? É uma técnica para se reduzir ali um pouco a distorção do mapa, de acordo com aquilo que eu quero representar. Sempre que eu for fazer um mapa, eu tenho que saber entender que a Terra ela tem um formato geóide, ela é achatada nos polos e ligeiramente esférica.